Márcio Pires, a convite nosso para batermos um papo. A gente levou ao ar notícias aí no começo da semana, Márcio. Primeiro, deixa eu falar bom dia, né? A pessoa tem que ser educada. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marlene. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer vir aqui tirar dúvidas, né? Sanar dúvidas aí e responder ao cidadão também. Satisfação é nossa, coordenador da Guarda, né? O Isso. Guarda Municipal, Márcio Pires, enfim. No começo da semana foi veiculada uma matéria em relação à fiscalização, talvez um reforço, não é, na fiscalização em relação a motoneta, ciclomotores, enfim. E muitas dúvidas a gente percebeu que surgiram ali, inclusive em relação à exigência de documentação, habilitação, até mesmo para bicicletas elétricas houve questionamento. Nada mudou na lei, vocês só estão colocando em prática a fiscalização, é isso, Márcio? Isso aí, positivo. Nós tivemos uma reunião com o nosso prefeito, o Ari Lafim, onde ele expôs uma preocupação pelo número de pessoas, por exemplo, menores de idade, circulando em via pública com esses veículos, que na verdade só pode ser autorizado por maiores de idade, pessoas devidamente habilitadas. Então a preocupação do nosso prefeito em relação a orientar esses pais, orientar essas pessoas que estão conduzindo. Então a Guarda Municipal vem fazendo esse trabalho já com o Guarda Municipal Cordeiro, em sala de aula, em empresa, até mesmo foi levar essa informação em fazendas, que muitas vezes as pessoas vêm ali, ela mora aqui na cidade, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho em salas de aulas aí, para tentar procurar orientar. E já surgiu o efeito, porque nós tivemos pessoas nos procurando na Guarda Municipal, pessoas que adquiriu esse veículo para o seu filho e não sabia dessa legislação. Uma senhora esses dias perguntou e agora ela já mandou a pergunta de novo, dizendo que ela tem um triciclo. Como é que funciona em relação a esse veículo? Então, o que a gente recomenda? Você pode procurar a Guarda Municipal ou a Ciretran, levar a nota fiscal. Nós precisamos verificar a potência desse seu veículo, tá? Para poder saber se ela é considerada ali um ciclomotor ou não, mesmo sendo, por exemplo, um ciclo elétrico. Mas para a legislação depende a potência, é considerado um ciclomotor onde você deverá ser devidamente habilitado para poder conduzir em via pública. Que potência é essa? Então, a legislação, a resolução 996, ela define o que é uma bicicleta elétrica, um ciclomotor, uma motoneta e uma motocicleta. Por exemplo, nós temos essas bicicletas, que modelo de bicicleta mesmo, até 1000 watts, ela é bicicleta elétrica. Tá? Então, por isso que é interessante a nota fiscal para a gente verificar a potência dela. A partir daquela ali, o mais conhecido aí que a gente tem visto aí na cidade, aquelas scooter, né, aqueles pneu largo, na maioria das vezes aquela ali é considerado um ciclomotor mesmo sendo elétrica. Tá? Esses dias nos questionaram... Pela potência aí, no caso. Pela potência. Esses dias nos questionaram, mas ele é elétrico, não pode ser considerado ciclomotor. É a mesma coisa de um automóvel. Existe o automóvel a combustão e elétrico, tá? Então, não importa se ela é elétrica, depende da potência. Até 4 kW, ela é considerada um ciclomotor mesmo sendo elétrico. Até 4 kW no caso. Isso. Tá, ciclomotor aí, esse 4 kW é o que precisa de autorização para conduzir ou não? Precisa. Isso, ela precisa. Até 1000 é que não precisa. Até 1000 que não precisa, e eu vou deixar aqui Seria também... 1 kW no caso. Isso, as pessoas às vezes ficam na dúvida, aqueles patinete elétrico, por exemplo, aqueles patinete, por exemplo, skates, aquele ali são considerados autopropelidos, aquele ali não precisa de habilitação, tá bom? Só tem que andar com muito cuidado. Mas assim, no caso, acima de 1000 watts, tá? Tem que ter habilitação, tem que passar por autoescola, seguir as instruções corretas, mas a gente tem visto que muitas pessoas adquiriram e entregaram para os seus filhos sem esse conhecimento. Sem saber que precisava ser habilitado e, portanto, tem que ter 18 anos, sem isso não habilita. Isso, tem que ter 18 anos. Lembrando que esses veículos desenvolvem uma velocidade já alta, tá? Então, nós temos alguns ciclos elétricos que ultrapassa esse limite de velocidade de 50 km por hora, a potência. Então, quando ultrapassa, já para nós, pela legislação, já é considerado motocicleta. Então, está acima de ciclomotor, por exemplo. Imagina se para o veículo a velocidade autorizada no perímetro urbano é 40 km por hora. Então, isso. Calcule o risco disso. Então, a gente sabe que para circular numa via pública, nós temos que ter o conhecimento de várias situações. A gente viu aí alguns exemplos de acidentes gravíssimos, né? Acontecendo no município de Sorriso. Então, é necessário, sim, que todos os pais tenham bastante consciência antes de colocar o seu filho numa via pública com um veículo desse, que tem uma velocidade dessa, onde você, com certeza, você estará arriscando a vida do seu filho se ele ainda não passou por uma autoescola. Qual é a maior incidência que existe de qual tipo de veículo aqui em Sorriso que vocês identificaram?
a incidência em relação a veículo, nós temos muita, hoje, um número crescente de motocicletas, né? Nós vemos também, tem mês que 100% dos acidentes com vítima é envolvendo motocicleta. Nem sempre a motocicleta, não é quer dizer que todas as vezes a motocicleta é errada, tá? Não quer dizer isso. Mas a gente vê aí também bastante infrações sendo cometidas por parte de alguns condutores, colocando sua vida em risco e a de outros também usuários da via. E essas scooters em relação a uma motocicleta, o que exatamente diferencia um de outro nesses dois veículos? Então, por exemplo, a bicicleta não tem acelerador. Tá? A legislação mesmo fala, a não ser se for a bicicleta de uso esportivo, dela tem umas regras diferentes, mas a bicicleta comum, elétrica, ela não pode ter acelerador. Então, quando tem acelerador, a legislação, minha resolução já deixa claro, aí é ciclomotor. Tá? Tendo acelerador já é ciclomotor. Isso, que atinge uma velocidade aí acima de 32 km por hora também, já é considerado um ciclomotor. Então, ela tem uma resolução que era muito complicada antigamente, agora essa resolução ela veio para definir de forma mais clara, para ficar mais claro para quem vai adquirir também, né? Então, o principal requisito que tem que se olhar para saber se é ciclomotor ou não é a potência dela. Na dúvida, leva a nota fiscal até a Guarda Municipal, a gente olha para você, vai até o órgão estadual, a Ciretran, lá tem uns profissionais também capacitados para isso, eles vão olhar. Não compra na dúvida, não vai simplesmente porque falou, não precisa, tem gente que foi comprar e relatou para nós que falou, falou que não precisava de habilitação. No local onde foi comprar, no caso. O vendedor quer vender, né? Ele está fazendo o trabalho dele, né? Eu acredito também que às vezes até por falta de conhecimento do próprio vendedor. Isso. Precisa aí, quem for utilizar, ficar atento em relação a isso. Existe multa, no caso, se for, por exemplo, você pega um menor de idade não habilitado com um veículo desse, se é flagrado aí no trânsito de Sorriso, o que acontece? Nesse caso, o veículo vai ser removido ao pátio, tá? Para que apresente a nota fiscal para tirar de forma condicionada para ser emplacado, porque a legislação pede para que seja emplacado também esse veículo, por ser considerado um ciclomotor. A gente vem trabalhando muito com a forma de orientação, mas a orientação também tem um limite, tá? Então, a gente vem fazendo esse trabalho de orientação para que todos se conscientizem, para que na hora da uma fiscalização você esteja devidamente correto. Existe alguma forma de ser autorizado a um menor conduzir um veículo desse pela autoridade? Não, pela lei, o Código de Trânsito Brasileiro, não. Só a CNH que autoriza a conduzir um veículo automotor? Isso. A legislação, a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, para ter uma ideia, ele já alterou mais de 44 vezes. Então, você vê que tem bastante alterações, mas nenhuma delas permitiu que o menor pudesse conduzir um ciclomotor. O que existe é a carteira considerado ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Ela você pode conduzir um veículo até 50 cilindradas. Em 12 anos que eu estou na fiscalização, nunca vi essa habilitação. Por quê? A pessoa prefere, já que tem que ter 18 anos, fazer logo a categoria A, que daí você pega qualquer tipo de motocicleta e não somente até 50 cilindrada. Por causa do valor, por causa que você tem que passar por aulas práticas também. Mas isso pode ser conseguido, então. A partir de que idade isso é possível de fazer? A partir dos 18. Mesma coisa. A ACC? A ACC, a partir de 18, igual para outras habilitações. A partir de 18. Então para menor de nenhuma forma. Para menor de nenhuma forma é autorizado. E aí, como é que faz? Pelo volume que a gente vê, porque se você passar aí na frente de uma escola, você vai ver aos montes, né? Vai ver aos montes, a gente tem visto, a gente tem já feito um levantamento, passado em frente às escolas, tá? A gente está monitorando, a gente tem visto que onde ficavam as bicicletas, hoje a gente encontra mais ciclomotor em determinadas escolas. E pode ter certeza, pais, que vocês estão dando um veículo desse para uma criança. Você está arriscando a vida do seu filho, pode ter certeza, porque ele ainda não tem um preparo para estar circulando entre outros veículos, num veículo que atinge essa velocidade. Mesmo que a gente não tenha muito ouvido falar em acidente com ciclomotor, mas às vezes acontece de até causar outros acidentes. Isso pode acontecer. Então, a gente não tem visto mesmo acontecer, mas que bom. Então não vamos esperar acontecer para tomar uma atitude. Então por isso que é essa preocupação, a gente teve essa reunião com o nosso prefeito Ari Lafim com o objetivo de orientar, tá? Antes de fiscalizar, o objetivo é orientar para que todos tenham consciência. Vocês estão fazendo nas escolas palestras, algo desse sentido ou não? Estamos fazendo, tá? Já desde o ano passado a gente vem orientando nas palestras, mas na via pública também, quando às vezes algum pai vem perguntar, todos os guardas estão aptos a responder. E a gente tem visto, porque o objetivo é
também orientar bastante, de forma intensificada, porque a gente tem visto que muitas pessoas não conheciam essa legislação. Então, a gente quer levar para as pessoas, para que as pessoas se conscientizem e não entregam um veículo desse para uma pessoa menor de idade. Foi feita antes já em relação a irem para rodovias, né, Márcio? Esses ciclomotores, o que você pode dizer sobre? Então, a legislação ela fez diversas alterações em relação a ciclomotores, né? Tanto que essa é a mais completa. E essa, ela não, específica, ela não define. Mas o que não é recomendado, em vias de trânsito rápido, não podem, tá? Outra situação, ciclovias, você não pode circular com ciclomotor e nem mesmo em calçadas, tá? Passeios onde as pessoas estão transitando a pé. Minibug tem que ter carteira para conduzir? Ele tem que ter, vamos supor, tudo vai depender da potência dele, tá? Então, nesse caso, é interessante você levar direto na Ciretran, onde vai ter os profissionais ali de vistorias e vai te dizer onde esses veículos podem circular, no caso o minibug. Aqui na cidade a gente vê, raramente a gente vê algum, né? Mas tem restrições em relação à circulação e à condução. Isso, a condução também. Se a pessoa tem dúvida, o melhor que ela faz é procurar vocês aí, né? Isso, procurar nós. Onde que está o escritório de vocês, o local que vocês podem atender o povo, Márcio? Hoje, tá? Nós estamos na Avenida Rio Grande do Sul, no bairro Benjamin Heiser, 213, em frente ao Colégio Leôncio. Nos próximos meses aí nós vamos estar alterando, vai ser repassado o novo endereço da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Questionamentos que estão chegando aqui. Lupicínio Rodrigues, lá onde tem a creche. O senhor sabe a que ponto é esse? Consegue visualizar na mente? Sim. A ouvinte explicou aqui, é um pouco longo o texto dela, mas ela disse que muito movimento e os veículos não param na faixa de pedestre na frente da escola. O que tem a dizer sobre? Eu acredito que a próxima rua, não posso estar enganado, a próxima rua São Lucas, deve ser, né? Ela não falou a outra rua, mas é perto da creche. Se for esse local, o nosso secretário José Carlos Moura, junto com o secretário Emiliano Prema também, a equipe do Jairzinho já estão monitorando o local para possível instalação ali de um semáforo. Aí no semáforo fica cada um no seu horário, né? Isso, porque ali realmente o fluxo é gigantesco naquele local, principalmente o horário de pico. Está pedindo para ficar a guarda municipal. Outra pessoa que está pedindo para vocês ficarem em todas as rotatórias da cidade. Isso. Então, deixa eu explicar. Ai, Deus. O horário que existe o maior problema, que é o horário de pico, tá? Tanto de manhã, na hora do almoço, na hora que a pessoa está voltando a trabalhar, e à tarde, quando está indo para casa, é o horário também que nós temos monitorado, é o horário que o maior número de acidentes. Então, o objetivo é atender esses acidentes e monitorar esses pontos também. Por isso que a gente não consegue estar em todo momento, em todos os pontos. O que a gente precisa mesmo é que cada um se conscientize e tire um pouquinho o pé do acelerador. Não tem como, né? Outro ouvinte perguntou por que não existe corredor para motociclista aqui em Sorriso. Cara, a gente toma cada susto. Eu falava pra ti, tava eu e um carro, né? O meu carro e outro carro. E o motociclista passou no meio, na avenida. Então, a 1000 por hora. Que depende muito da caixa da via, largura da via. Tem algumas cidades que fizeram, tá? Quero que apresentei esses dias para o secretário sugestão de alguma cidade que fez, para poder avaliar, né, se é possível, se vai trazer segurança. Tá? O nosso secretário José Carlos Moura já está avaliando isso, essa sugestão. Por exemplo, nós temos na cidade de São Paulo algumas vias que fizeram esse corredor para trazer mais segurança também para o motociclista, tá? E evitar acidente. Mas tudo será estudado. O nosso secretário Emiliano Prema também já tem em mãos essa sugestão que eu levei para eles, para ser estudado, e quem sabe, se for possível, com certeza o secretário não vai evitar de colocar. Numa avenida onde tem espaço para 2 veículos, um ao lado do outro, essa motocicleta passar no meio de 2 carros é uma manobra permitida? Se for, por exemplo, na Blumenau, onde tem um espaço para se fazer uma pista exclusiva para motocicleta, aí sim, aí ela vai estar... Não, mas hoje não tem corredor. Hoje não tem. Se você passar no meio de 2 veículos, ou pelo lado direito, que a gente tem visto bastante, tá? Você está sujeito a multa e poderá causar um acidente. Lembrando, para você motociclista, tá? Você é a parte mais fraca quando você se colide num veículo, num automóvel, digamos, uma caminhonete. Você que vai acabar se machucando. Então, bastante atenção e cuidado. Não compensa fazer isso. A gente não quer machucar ninguém, né, Márcio? Deus o livre. Você nossa, maior susto que você leva, né? Isso, e nós sabemos a importância, por exemplo, tem uns motociclistas hoje que fazem a parte da entrega no município. A gente sabemos da importância que eles têm hoje aqui no município, em todas as cidades do Brasil, e principalmente não podemos esquecer da importância que eles teve na época da pandemia. Enquanto muitos ficavam em casa, eles iam para a rua. Fazendo a entrega, né? Isso. Lógico. Semáforo perimetral sudoeste, tem muitas pessoas entrando à esquerda, atrapalha muito. Eu acho que é ali perto da Todimo, naquela situação
Recorrente também isso, É né, recorrente, essa a equipe do Jair, com a ordem do secretário, sinalizou, reforçou mais ainda com placas de sinalização. Infelizmente, os que estão causando, virando à esquerda ali, ele trava todo o trânsito, coloca a vida de outros em risco, e a Guarda Municipal pode ter certeza, vai dar uma atenção ali até em resposta ao ouvinte. Marlene, só rapidinho, além desse semáforo ali na perimetral, esse daqui próximo à feira também tem acontecido constante. Ontem eu até dei risada sozinha, liberou o sinal para quem passava ali na Rua do Bombeiro, né? Então eu dei seta que eu ia virar. E a caminhonete que vinha do outro lado também deu seta que ia virar onde não podia. Só que na avenida estava vindo a Defesa Civil com o giroflex ligado. E no que a caminhonete ia virar, misteriosamente ela seguiu reto, né? Isso. Então, ali está acontecendo com muita frequência, ainda mais que agora está tendo aquelas obras ali na outra avenida. Então, o pessoal está virando ali onde não deve também, bem no centro. Então, com a cidade toda sinalizada que existe hoje, a gente vê que a atitude, o órgão público fez a parte, mas infelizmente a atitude de quem está no volante, de alguns condutores, claro, infelizmente ainda tem que mudar muito. É um problema, né, Márcio? Vou pedir que você ouça aqui, não sei se o fone está ligado, se não tiver a gente liga para ele aí. Produção, pode abrir o Fala Cidadão, temos um recado que é de reflexão de um ouvinte, eu gostaria de bater um papo sobre isso com o Márcio aqui. Marlene, bom dia. Bom dia. Escutando aí o Márcio Pires falando questão de trânsito, né? E a questão do Código de Trânsito brasileiro. Esse código já deveria mudar. Eu mesmo tenho meu filho, tem 17 anos, mas ele já vai para praticamente 2 anos que ele tem carteira assinada, que ele está trabalhando. Eu moro no Monte Líbano, ele trabalha ali próximo à BR. Então como que eu vou deixar, ou como que esse moleque ele vai trabalhar de bicicleta cedo, volta meio-dia, volta 1h da tarde, volta de noite, daí ele vai para a escola. Então assim, o Código de Trânsito brasileiro, ele precisava mudar, porque 16 anos pode votar, mas não pode conduzir o carro, não digo com 16, mas pelo menos 17. Eu não tenho outra forma, estou correndo esse risco, mas o que eu vou fazer? Ou ele trabalha ou ele fica dentro de casa, porque não consegue pedalar a bicicleta todos os dias, nesse batidão que é cidade, né? Muito bem. É uma reflexão que o cidadão está trazendo, até agradeço a ele. Foi bastante educado na colocação, às vezes as pessoas vêm com uma agressividade. Para a gente desenvolver um pouco isso, por que não pode, Márcio, fazer essa modificação no Código de Trânsito? Então, interessante a reflexão dele, tá? A gente entende a situação dele, mas claro que a gente tem que seguir o que está na lei do Código de Trânsito Brasileiro, que já foi alterado 44 vezes. Então, para quem fez a carteira em 1998 até agora, dificilmente vai estar atualizado com todas essas informações. Se tiver que fazer o teste de Detran de novo, reprova. Então, fica difícil. Tipo, mas, eu assim, reprovo, eu fiz 95 a primeira, mas... Pois é, então. Mas a gente tem que ver que, por exemplo, hoje você responde pelos seus crimes, ou um crime que você possa cometer, por exemplo, no trânsito, a partir dos 18 anos você responde. Uma pessoa com 16, 17 anos, ela não responderia. Então, não sei se juridicamente, acredito que isso também poderia influenciar para que não altere a idade, né, para uma pessoa estar dirigindo, ser habilitada. No caso. Isso. Mas, claro, isso aqui é uma opinião que eu já ouvi algumas pessoas falando. É reflexão, né? Uma reflexão, mas a gente entende que a gente sabe que tem muitas pessoas com essa idade igual ele passou, muito responsável. Com mais juízo que muito marmanjo barbado, né, Márcio? Muito. Só que, diante a lei, ele estaria irregular. E se o jovem for emancipado? Ele consegue tirar a habilitação nesse caso? Não consegue. A lei não permite que mesmo com a emancipação ele consiga tirar a habilitação. Não é permitido no Brasil hoje, né? Olha só, tem muitas coisas chegando por aqui, a maioria delas em relação realmente ao comportamento no trânsito, e pessoas perguntando se vai virar mão única, perimetral, porque tem muito movimento. É um processo estudado, está em estudo, não é a área do Márcio, a gente sabe, né? Mas sabemos que está sendo estudado. Isso, sabemos, isso tem um estudo já feito. O binômio de vias aí, enfim, né? Isso, tem um estudo feito já. Nós lembramos que os primeiros binários que foi feito aqui no município de Sorriso foi feito pelo Emiliano Preima, que hoje é secretário também. Tem uma larga experiência sobre isso. Foi o primeiro secretário a colocar semáforos, né? Aqui no município de Sorriso. E também tá com ele também esse estudo com o secretário Moura, a parte de engenharia. O prefeito também tem bastante preocupação que for para melhorar ali, com certeza, mas ele de forma bastante democrática sempre ouve, né? Todos
os comerciantes, eu acredito que futuramente sim, vai ser transformado ali em mão única. Estão dizendo aqui também que tem muita infração de trânsito próximo ao Horto Florestal, absurda a quantidade, querem cortar caminho e fazem errado. Eu não conheço a via ali, não sei o que a pessoa está querendo dizer exatamente. Realmente é próximo, acredito, próximo à curva do S, considerada a curva do S na Avenida Brasil e a Avenida Emar Reiter naquele entroncamento. Ali. Uhum. Então naquele outro pedaço ali que sai na Rua Santarém. Existe mesmo, tá? É ponto de acidente de trânsito aquele local ali e a gente tem monitorado local devidamente sinalizado, ou seja, é falta de atenção. Relaxo. Isso, com certeza. Falta de amor ao próximo no trânsito. Falta de capricho das pessoas. É complicado, né? Outro dia, até nessa curva do S, eu vi uma situação que até seria interessante a gente explicar como é que deve se portar. Eu acredito que tenha enguiçado o veículo vindo na Brasil para cá, no caso. Bem na viradinha da curva do S, parou ali na pista, porque eu acho que não tinha para onde ir. Não sei se o cidadão entendeu que estava ligando o pisca-alerta, resolvia, mas na parte traseira não estava piscando, só na frente estava piscando, depois consegui ver pelo retrovisor. Você toma um sustão danado. Como é que ele pode sinalizar melhor essa situação, então, para evitar outro acidente, no caso? De imediato, ligar o pisca-alerta, pegar o triângulo, que é necessário, é importante. Tem que colocar. Daí, como que você faz? Se a via é 30 km por hora, você partir do veículo, conta 30 passos e coloca o triângulo. Se é 60, passos. Coloca 60 passos. De forma rápida e entre em contato com a Guarda Municipal, que ela de imediato irá ao local, sinalizar e auxiliar no trânsito. Dias atrás eu perguntei para o Márcio, mandei uma foto de um carro estacionado ali na nossa garagem, até questionei se eu batesse, quem estaria errado. Quando um carro tem ali a faixa amarela, né, seguida da faixa branca ou algum rebaixamento no meio-fio, metade do carro fica na faixa branca e principalmente aqueles carros sedãs, né, metade fica na faixa amarela ou no rebaixamento. Cabe multa, não cabe multa? O correto é deixar ali, não deixar? Como que fica essa situação? Então, existe um mito em relação à faixa amarela. Por exemplo, se for guia rebaixada, é pintar de amarelo só para ajudar na visualização, mas não era necessário. Não é obrigatório, mas é necessário para melhorar a visualização. Se tiver na guia rebaixada, sim. Mas se tiver entrada e saída de veículo. Alguns casos tem guia rebaixada e não tem. Se tiver entrada e saída de veículo, estaria errado. O veículo é multado. Mas em relação à faixa amarela, somente a faixa amarela, pessoal, se não for na esquina, por exemplo, ela não gera multa, tá? Mas você fica bastante atenção. Se existe a faixa amarela, é bem provável que vai ter uma placa de sinalização proibindo. Muito bem. Emancipado pode transferir veículo para o nome da pessoa? Tem que ser sempre o maior de idade ali, né? O proprietário do veículo para fazer todos esses procedimentos. Né? Não tem como, no caso. Não, ele vai precisar de uma pessoa. Na dúvida é bom consultar, né? A autoridade, o Detran, para você não ter dificuldade. O ouvinte pediu aqui ainda. Isso, procura o Detran. Tá? A legislação de trânsito, igual eu falei, ela altera muito mesmo. Para você não cometer nenhum erro, tá? É mais seguro, né? Até mesmo na hora de pagar uma taxa. Bastante atenção, que a gente tem visto pessoas entrando em sites aí, muitas vezes direciona para site que não é verdadeiro e acaba pagando taxa, sendo que não é do Detran. Não é o órgão oficial que está recebendo o dinheiro, vai ficar devendo lá, né? Isso, vai ficar devendo. Muita atenção na hora de pagar uma taxa. Qualquer dúvida, procura o órgão, que você vai ter a explicação ali eficaz e correta do funcionário público. Márcio, eu vou agradecer da nossa parte. Tem mais questionamentos aqui, a maior parte deles ainda é para o Prema e a equipe deles. Então, o que for relativo ao trânsito, mudanças e etc., não é a parte do Márcio Pires, que, né? Isso. Cuida do trânsito, mas é a guarda municipal. Isso. Tem algo mais que você queira deixar dito para a nossa comunidade? Eu quero dizer que toda sugestão é válida, tá? Caso queira levar também até na Guarda Municipal lá, diretamente com o secretário, ela é válida. Eu quero só dizer aqui que uma situação, que aproveitar o espaço e a grande audiência, sobre perturbação do sossego público, eu sei que não é o tema, tá? Mas, assim, para as pessoas que estão tendo bastante problema, não deixa de fazer um boletim de ocorrência. Você entra no site da prefeitura, ali tem um link ali que vai cair direto no link da Polícia Civil. Você pode fazer de forma online. Ajuda na fiscalização quando você faz um boletim. Queria aproveitar esse espaço aqui porque vai nos ajudar muito nessa demanda, nessas ocorrências. E a pessoa ela vai em algum momento ter que ir na delegacia, essa que faz o registro do BO online ou não? Caso a pessoa, com certeza, ela vai ser chamada caso a pessoa for presa, né? For levada. Ah, tá. Se alguém for preso em virtude daquele boletim, no caso. Mas o boletim vai ajudar muito a fiscalização, tá? Até mesmo a Polícia Civil.